A ausência do nosso capitão Thomas Rincon na partida de quinta, 8 da noite, contra o Red Bull Bragantino, ela vai ser muito sentida. Um atleta que sabe marcar no meio de campo, aparece no ataque para dar assistência, para ajudar na armação, tem qualidade, experiência europeia. O Rincon vai fazer muita falta contra o Red Bull Bragantino. Quem pode substituir o Thomas Rincon para manter o nível do Santos, do meio de campo do Santos? Porque o Rincon elevou o sarrafo ali naquele setor. Será que o Santos tem alguém preparado para isso? É o que eu vou te contar ou debater com vocês neste conteúdo. Eu sou Fabiano Fará, você está no Só da Santos Podcast. E Só da Santos Podcast, like, inscreva-se, ative as notificações para não perder absolutamente nada, nenhum conteúdo do Peixe. Pelo que estamos vendo nos treinamentos, né, o substituto imediato é o Rodrigo Fernandes, que vinha sendo o titular, perdeu a vaga quando o Marcelo Fernandes assumiu, né, por uma questão tática, né, abriu-se mão de um volante para se colocar um zagueiro, que foi o Dodô, um pouquinho mais por dentro, corre menos, se cansa menos, erra menos, né? Lembrando que o Dodô tem 32, 33 anos, então já não é o Dodô de 2019. Então o Marcelo foi bem nisso. Ele fortalece o sistema defensivo, subiu o futebol do Joaquim, subiu o futebol do João Basso, né? E o Rincon ali na frente dá aquela proteção e ajuda no ataque também. Pô, já deu assistência pro Soteldo meter gol, já roubou uma bola pro Jean Lucas, que deu assistência pro Marcos Leonardo meter gol contra o Vasco. Já meteu 2 gols em 2 jogos, né? Nas jogadas ensaiadas, aparecendo na segunda trave. Só que ele tá suspenso. E aí, como que o Marcelo Fernandes pode armar esse time? O natural seria o Rodrigo Fernandes na cabeça de área, só que o Rodrigo Fernandes tem estilo diferente do Thomas Rincon. É o cara que até sabe desarmar, que entra duro, por muitas vezes até com mais força do que o normal, tanto é que sempre é punido com o cartão, mas é o cara para desarmar e para entregar no pé de quem arma. É o cara para dar o bote, é o cara que vai aparecer pouco na frente, muito pouco, muito menos que o Thomas Rincon. Aí você fica imaginando, pô, o Nonato foi bem contra o Palmeiras jogando na vaga do Lucas Lima, mas ele jogou como o segundo homem de meio de campo. Será que dá para trazer o Nonato para primeiro homem de meio de campo? Ele teria essa condição de marcar e atacar? Ele já tem essa característica de meia, de origem e tal, de segundo homem de meio de campo, que chega na frente, chutou para gol contra o Palmeiras. O Nonato aí carece de uma avaliação do Marcelo Fernandes. É a opção menos provável para substituir o Thomas Rincon, tá? É a mais provável para, de repente, entrar na vaga do Lucas Lima, se precisar no decorrer do jogo. Só que tem um atleta que a gente meio que esqueceu dele, ele ficou no banco, tal, que eu tenho como uma das grandes contratações do Santos, né? Indicado pelo Odair Helma, que é o Dodi. O Dodi, ele tem as características do Thomas Rincon. Óbvio que a parte técnica do Thomas Rincon, o Thomas Rincon preenche muito mais aquele setor, tem muito mais presença de campo, né? Mas o Dodi é aquele volante que sabe desarmar e tem caixa, velocidade para chegar na frente. É o que eles chamam no futebol moderno, no futebol gourmetizado, de box to box. É o cara que vai de um lado para o outro, né? Ataque e defende na mesma intensidade. Se o Marcelo quisesse arriscar, né, em deixar o meio de campo um pouquinho mais leve, com essa pegada de jogadores com mais qualidade técnica, ele colocaria o Dodi. Essa é a minha visão. Se ele quiser manter aquela pegada de tem que ter um cara que sabe destruir no meio de campo, que sabe, né, marcar bem, marcar forte os meios adversários, ele vai deixar o Rodrigo Fernandes. Para mim, tá entre esses dois a vaga deixada pelo Thomas Rincon, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas, Fará, o que você faria? Eu também quero ver o que você faria. Comenta aqui embaixo. Eu não mudaria muito a estrutura. Eu manteria o Rodrigo Fernandes como homem, como primeiro volante. Por quê? Não dá para você utilizar o Rodrigo Fernandes no decorrer do jogo, se você precisa. Porque o Rodrigo Fernandes, fatalmente, ele toma o cartão amarelo. Foi o que eu disse há pouco. Ele entra muito duro, com uma força, às vezes, exagerada no adversário. Vai ser julgado na quinta, pode tomar uma punição, um gancho de 4 a 12 jogos por causa da tentativa de cabeçada no Medel, né? Então, eu começo com o Rodrigo Fernandes, se precisar alterar, eu alteraria para o Dodi. Tá? A minha preferência sempre é o Dodi. Eu sempre gosto de um meio de campo mais
qualidade mais técnica, e o Dodi ainda entrega essa parte técnica e a parte da marcação na minha visão. Né? Eu respeito a sua opinião que está aqui no comentário, você concordando ou não comigo, eu respeito, claro, sempre. Aqui é um debate democrático, senão não teríamos o canal, né, meus amigos? Mas eu começaria com o Rodrigo Fernandes, para você até identificar quem é que é o cara que arma, quem é o cara que, sabe, isso o Marcelo tá fazendo, mas quem é o cara que, por onde a bola tem que passar no Bragantino para chegar no ataque, que é um ataque de muita movimentação, de muita velocidade, de muitos gols. É um jogo perigoso, né? Então eu entraria com o Fernandes e se ele tomasse um cartão amarelo e tal, para não correr o risco, eu poria o Dodi. Para mim o Nonato é um cara para entrar mais como segundo homem de meio de campo ou até terceiro homem de meio de campo, tá? Essa é a minha visão. Mas o Marcelo Fernandes deve, ao que tudo indica, começar com o João Paulo no gol, Lucas Braga e Kevson nas alas, Basso, Joaquim, Dodô, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima, que volta de suspensão, Jean Lucas, Marcos Leonardo e Maxi Silveira ou Soteldo, depende como o Soteldo voltar da seleção venezuelana. Para mim, esse é o time. Só com essa dúvida se o Soteldo começa ou não entre os titulares. E aí vai ter uma variação sobre o desgaste que ele terá com a seleção da Venezuela ou não. Tá? Tô lendo teu comentário aqui. Grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu.